Seriam as práticas científicas avessas ou inimigas das práticas tradicionais ou filosóficas antigas? Vou começar a fazer uma série de vídeos sobre falar acerca de temas associados à psicologia e à ciência em geral. E o primeiro tema vai ser esse: a ideia que se constrói por diversos líderes religiosos, diversos movimentos que se encontram por aí, constrói essa inimizade, as práticas filosóficas tradicionais antigas ou as práticas científicas mais atualizadas. Será que existe realmente essa inimizade dessas práticas? A resposta é que não existe. A única diferença é que hoje nós sabemos muito mais do que as pessoas do passado. No passado, as pessoas elas tinham a tecnologia e o conhecimento da época, que não era em natureza nada diferente do conhecimento que nós temos hoje. Era só uma série de modelos sobre a verdade, uma série de crenças e de narrativas que serviam como base para a construção do pensamento dessas pessoas. Essas pessoas eram seres humanos, elas lidavam com problemas concretos e reais da vida dela. A filosofia antigamente não era uma disciplina universitária como é hoje. A filosofia era simplesmente uma prática de cuidado de si. Era uma prática quase que de autoajuda. E para exemplificar essa questão, eu tenho duas práticas tradicionais que são inspirações para os modelos de entendimento que eu sigo na minha clínica. A começar, o modelo da terapia cognitivo-comportamental. Ela se inspira muito na filosofia estoica, e muita gente conhece, e há muita coisa sobre a filosofia estoica na internet. Tem sempre muito acuradas. Praticamente todo mundo conhece uma coisa de filosofia estoica. Ela inspira muito a prática da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu utilizo na minha prática clínica. E existe o budismo da Theravada, que é praticado nas Filipinas e na Tailândia. Nos trouxe o tipo de meditação do mindfulness, que é uma prática que eu também utilizo em terapia. Porém, tanto mindfulness quanto a terapia cognitivo-comportamental são coisas completamente diferentes, tanto do budismo como da filosofia estoica. O que será que dizem que há uma inimizade entre o conhecimento científico e os conhecimentos tradicionais? Porque, como eu disse, os conhecimentos tradicionais eles eram feitos com a tecnologia da época. Por exemplo, os estoicos. Hoje você pode muito bem aprender sobre os princípios estoicos e eles podem muito bem te ajudar na sua vida. Porém, você teria que fazer algumas atualizações. E são essas atualizações que geram resistência nesses líderes religiosos ou filosóficos. Por exemplo, um dos princípios do estoicismo é que se deve viver de acordo com a natureza. E o que isso significa? Significa que a gente tem que investigar o que é a natureza, o que as coisas são, o que elas não são, e treinar o nosso julgamento, seguir as coisas tais como elas são e viver com as coisas de acordo com o que elas são. E não de acordo com fantasias ou ilusões que a gente vai criando, se sentir ignorante sobre o que é a natureza. E na época deles, o conhecimento literal da natureza não era metafórico, não era simbólico, era literal. Era de que a natureza era feita de 4 elementos apenas. Hoje nós sabemos que a natureza é feita de diversos elementos e que esses 4 elementos eram figuras que não significam nada sobre a natureza, mas que para eles eram figuras muito sérias, eram verdade, assim como as 3 leis de Newton são uma verdade para nós, para eles as 4 elementos da natureza eram uma verdade. E o fato de que a atividade do universo era feita pelo Logos, força divina que movia as coisas. Isso é outra coisa que deve ser atualizada. Hoje nós sabemos que o movimento das coisas é feito de forma imanente, né? Mas essas atualizações que deveriam ser feitas, se você quiser seguir o estoicismo hoje. Se você quer viver de acordo com a natureza e você sabe que a natureza é muito diferente daquela que eles conheciam na época, você deve atualizar a visão estoica ao conhecimento que se tem hoje da natureza. E, para fazer isso, você há os conhecimentos científicos da biologia, da química, da física, para saber ao que você deve alinhar os seus julgamentos. E a questão dos julgamentos é muito importante, e é aí que está a inspiração para a terapia cognitivo-comportamental. Os estoicos diziam que eram as situações em si que nos faziam sofrer, mas era o julgamento que nós fazemos das situações que nos faz sofrer. Isso significa que quando nós reagimos emocionalmente a alguma coisa, e eles entendiam a emoção de forma muito parecida com o que nós entendemos hoje, a emoção era um processamento cognitivo das situações, era diferente do pensamento, e para eles, a parte cognitiva dessas emoções era dada por o que eles chamavam de julgamento. Um exemplo disso é um colega de trabalho me insultou no trabalho e eu respondi de forma agressiva, fiquei com muita raiva. Será que eu respondi à situação dele me insultar, ou será que eu estava respondendo, como os estoicos dizem, a um julgamento sobre a situação? O método estoico vai nos pedir para que, no primeiro momento, nós demos um passo atrás, nós paramos, observamos a situação
E nos perguntamos, a ofensa desse meu colega realmente me feriu de alguma forma? A resposta é não. A ofensa é só a vocalização de algo, afirmação. Não pode nos ferir. Então, o que nos resta é que o julgamento que nós fizemos sobre essa ofensa foi o que gerou toda essa dor em nós. E que julgamento era esse? Talvez o julgamento de que ninguém pode me ofender, portanto, eu cometeu um erro e eu tenho que reparar esse erro, eu não posso permitir que isso aconteça. Ou então, o julgamento de que se eu permitir que ele me insulte, os outros vão me desprezar, os outros que estão testemunhando essa situação vão achar que eu sou fraco, vão me desvalorizar. E aí eu sou obrigado a fazer alguma coisa em relação a isso. De novo, um julgamento. Para os estoicos, nós nunca éramos levados pelas emoções, mas éramos levados pelos julgamentos que fazíamos sobre as situações. Então, o estoicismo não é reprimir emoções ou deixar as emoções de lado. É entender o que está por trás daquela emoção e conseguir dar um passo para trás, observar aquele fenômeno acontecendo conosco e conseguir descobrir o julgamento que está por trás daquela nossa reação para tentar modificar aquele julgamento por um julgamento que eles consideravam mais verdadeiro, ou seja, o julgamento que estava de acordo com a natureza. E é por isso que, para viver de acordo com a natureza, nós teremos que atualizar a nossa noção de natureza, porque os julgamentos verdadeiros sobre a natureza hoje são diferentes dos julgamentos verdadeiros da natureza do tempo dos estoicos. Eu não sei se algum filósofo no século XX ou XXI fez essa atualização do estoicismo, mas seria muito interessante que se fizesse essa atualização do estoicismo. Se vocês conhecem, deixem no comentário. Você entende que não há uma ruptura, não há uma inimizade entre as práticas tradicionais e antigas com as práticas atuais. Há apenas uma atualização, né? E uma tentativa de trazer essa prática para a nossa vida. Nossa vida é muito diferente da vida dos históricos, nós não vamos nos tornar históricos. Mas nós podemos nos inspirar nos históricos porque há certa positividade por trás do que eles dizem e talvez construir a nossa prática, né? Talvez construir uma prática terapêutica, como a terapia cognitivo-comportamental, não baseado nos históricos, mas inspirado, né, em alguma ideia dele. Então, não existe verdadeira inimizade entre as práticas tradicionais, antigas, com as práticas científicas. Não existe um mundo onde existem práticas científicas e um mundo onde existem práticas religiosas, tradicionais e filosóficas. O que existe é o tempo que vai passando, a história vai passando e a gente vai conseguindo ter noções cada vez mais refinadas sobre as coisas e visões cada vez mais complexas sobre o que as coisas são ou não são. Na ciência, nós nos inspiramos bastante em práticas tradicionais. Trouxe 2 exemplos aqui, mas podem existir diversos outros. E é do nosso interesse na ciência estudar essas práticas tradicionais, que são práticas de cuidado de si, tanto na filosofia quanto na religião. É interessante entendermos essas práticas de cuidado de si para entender as possibilidades de trabalho sobre a subjetividade humana. Isso é um tema de extremo interesse para nós na ciência. Então, essa ideia que diz que a ciência ela é avessa a práticas tradicionais, ou a ciência contrária a isso, ou a ciência consegue lidar com essas práticas tradicionais sem inimizades. Essa ideia é uma falácia. É usada justamente para as pessoas gerarem certa influência em outras pessoas, e isolarem suas referências, não permitirem que eles estudem outras coisas, garantir que essas pessoas tomem esses líderes religiosos que dizem isso como referência, justamente para que esses líderes religiosos mantenham essa posição de inquestionabilidade, né? Eu sou inquestionável, eu não tenho erro. Se alguém me questionou é porque essa pessoa errou. Na ciência, a gente adora um questionamento, a gente adora uma crítica para justamente melhorar. E a gente adora descobrir novas práticas. Então, curta, compartilhe, comente, caso houver alguma dúvida, se você pratica alguma prática antiga que lhe serve muito bem hoje em dia. E se você acredita ou não nessa narrativa de que a ciência é completamente avessa às práticas tradicionais, ela reprime as práticas tradicionais. Ou se essa é uma falácia de quem quer reprimir a ciência, não é verdade? E até a próxima.